Olá, boa noite. Meu nome é Adriano Silva, mas não sou filho do Fausto Silva. Está entrando no ar o programa Sem Nome. Hoje nós temos uma dúvida para esclarecer. Afinal, quem é o pai do real? Sim, o realzinho. Quem é o pai do real? Muitos dizem, principalmente a mídia brasileira, a Globo, que o pai do real, o realzinho, é o Fernando Henrique Cardoso. Para nós entendermos melhor a história, nós temos que vir lá. Vamos entender, o real é a nona moeda a ser lançada no Brasil, desde a sua independência em 1822. Vamos voltar às eleições presidenciais de 1989, onde foi eleito o Fernando Collor de Mello. O Fernando Collor de Mello não agradou muito seu governo, acabou sofrendo um processo de impeachment, acho que algo normal hoje em dia, e no final das contas foi feito um acordo. Ele entrou com a bunda e o povo brasileiro com o pé. Ele levou um famoso pé na bunda. No lugar dele entrou o Itamar Franco. O Itamar Franco, a princípio, tinha nomeado Fernando Henrique Cardoso ministro das Relações Exteriores. Talvez vendo seu potencial, a sua inteligência, o nomeou para ministro da Fazenda. Ele é um sociólogo, era um professor universitário, um escritor. Não entendia muito de economia, mas possuía bons contatos no mundo acadêmico. Então ele levou para a equipe dele vários economistas ligados à PUC do Rio. Antes do Plano Real, a inflação era muito alta. Para se ter uma ideia, os comerciantes, empresários, eles vendiam os produtos, seus serviços, às vezes até a preço de custo, mas para o que? Para ter o lucro que? Do overnight, dos juros que eles conseguiam dos bancos. Então, no final do dia, era uma correria para ir levar dinheiro, para depositar no banco. Porque de um dia para o outro, o valor do dinheiro diminuía e muito. Coisa diferente de hoje em dia, que a preocupação dos comerciantes industriais é com o cliente e com as alternativas de venda, e não em correr para o banco feito um desesperado. O Plano Real foi alicerçado em cima de 5 medidas. Quais foram essas medidas? Zerar o déficit público, ou seja, o governo gastava mais do que arrecadava, os bancos públicos emprestavam sem muito controle, coisa normal até hoje em dia. E o que acontecia? No final das contas, o Banco Central, para tampar esse rombo, emitia mais moeda, o que fazia a moeda ser desvalorizada. Outra medida foi desindexar a economia. Foi o quê? Parar o círculo vicioso de aumentos, onde um produto aumentava, o segundo aumentava em decorrência do primeiro, o terceiro em decorrência do segundo, e assim por diante, até que chegava num certo ponto que o aumento lá na frente influía no primeiro. Uma coisa aumentava e ia levando as outras em cadeia, ia se gerando um círculo vicioso. Para se acabar com esse círculo vicioso, tinha que se reindexar a economia de acordo com a taxa de câmbio, ou seja, os preços das mercadorias não seriam mais fixados em moeda nacional, mas sim com relação à taxa do câmbio do dia. Outra medida para impulsionar o plano foi abrir a economia para produtos internacionais, pois com a vinda de produtos internacionais de qualidade igual ou superior aos nacionais, os nacionais não poderiam disparar o preço. Eles teriam que uma maior competição. Para sustentar o plano, tinha que se aumentar acentuadamente as reservas internacionais de dólares americanos, coisa que foi feito aos poucos e usando-se o velho método, que era o quê? Emitir mais moeda para ajudar a comprar mais dólares para servir nos momentos de crise para a futura moeda. Feito essas 5 medidas, em 1º de agosto de 1993, houve a primeira medida mais prática, que foi o que? Embora de efeito apenas cosmético,
Em 1º de agosto de 1993, houve a primeira medida. Embora de efeito apenas superficial, mudou-se mais uma vez o nome da moeda, passando-se de cruzeiro para cruzeiro real e cortou-se 3 zeros. A inflação de preços continuava forte, ascensão. O acumulado dos últimos 12 meses foi de 1.730%. O plano foi feito de forma gradual, não foi do dia para a noite, de forma imposta por um decreto. Foi feito através de medidas provisórias de até emenda à Constituição. Essas emendas provisórias acabaram se tornando leis e a emenda à Constituição acabou serviu para a fundação do Fundo Social Econômico, que servia para criar um fundo para as emergências e para dar suporte a esse plano. O Plano Real foi lançado no dia 7 de dezembro de 1993, que era o plano, na verdade ainda não era o Plano Real, era o Plano de Estabilização, que especificou aqueles 5 itens falados ali atrás. O plano de estabilização foi apresentado em 7 de dezembro de 1993, que especificou 5 itens já citados no vídeo. A mudança seguinte, e a mais importante, ocorreria só em 28 de fevereiro de 1994, com a introdução da URV, Unidade Real de Valor, que seria para indexar os valores dos preços. Os preços não eram mais taxados, não eram mais marcados em moeda nacional, mas sim em URV. E ao chegar no caixa, por exemplo, no mercado, o preço em URV era convertido. Os preços das mercadorias eram fixados em URV. Cada URV valia X cruzeiros reais, 2.780 cruzeiros reais. Então, um determinado dia. Naquele dia, então, ao chegar um caixa, se um produto custava 2 URVs, você tinha que ter o equivalente de cruzeiros reais a essas 2 URVs. A URV foi usada para fazer a dolarização dos preços de uma forma disfarçada, de uma forma maquiada. O real foi lançado realmente, a moeda, em 1º de julho de 1994. Em 1º de julho de 1994 nasceu o real. É claro que na véspera da transição houve aumento de preços de cerca de 15% nas padarias de São Paulo, de tarifa de ônibus, como em Recife, de 54%, aproveitando-se com medo do congelamento de preços. O Plano Real foi influenciado pelas ideias do economista inglês John Maynard Keynes, pelas experiências hiperinflacionárias europeias da primeira metade do século XX, mas que contou com uma questionável administração de economistas brasileiros e de orientações do FMI, o famoso Fundo Monetário Internacional. A tentativa, antes do lançamento real da URV, foi um fiasco, porque afinal somente os contratos públicos de energia e outros é que realmente aderiram ao URV. No dia do lançamento, para você ter R$1, você precisava de 2.750 cruzeiros reais. Então tudo, contas bancárias, poupança, aplicações financeiras foram divididas por R$2.750 e convertidos em reais, que a princípio valia R$1, valia $1. Junto com o lançamento do real, foi lançado uma âncora inovadora, um câmbio supervalorizado e a abertura comercial. Um câmbio fixo e equilibrado e supervalorizado, onde R$1 comprava $1. Com o passar dos dias, chegou a 84 centavos de reais ser suficiente para comprar $1. Com essa abertura, com esse câmbio, houve a abertura comercial com a invasão de produtos internacionais, o que prejudicou muito a indústria brasileira, que sofreu bastante.
Só para se ter uma ideia, o valor das importações de bens de consumo era, em 1993, de 3,2 bilhões de dólares. Já em 1998, alcançou 10,8 bilhões, ou seja, mais que triplicou no período. Outro reflexo do Plano Real foi que a população teve que se acostumar com os centavos, coisa que não existia nos planos anteriores, que se desvalorizavam rapidamente. Houve até publicação de matérias em jornais e revistas ensinando a população como usar os centavos. A primeira fase do real, que promoveria um ajuste fiscal e melhoraria os resultados das contas públicas, não ocorreu. A segunda fase, a da sincronização do reajuste de preços, foi apenas para inglês ver, ou seja, não ocorreu, como citado, só os contratos públicos de energia elétrica e outros. A única fase que realmente funcionou foi a da estabilização, mas obteve seu objetivo à custa de juros altos, que foi o que ocasionou o problema do ajuste fiscal, porque as dívidas públicas aumentaram em muito. Muito dinheiro também foi usado para pagar os juros das aplicações financeiras de investidores internacionais. Houve uma desnacionalização da economia, geração de poucos empregos formais, baixo crescimento e concentração de renda. Só para se ter uma ideia, a participação dos salários no PIB caiu de 45,1% em 1993 para 38,2% em 99. A carga tributária aumentou em 11% entre 93 e 99. Naquela parte lá do ajuste das contas públicas, foi esquecido de falar que todos os tributos federais foram aumentados antes do lançamento do Plano Real em 5%. Todos os tributos federais, como sempre, aumentaram um pouquinho mais. O crescimento econômico foi de 2%, a mesma taxa de crescimento do governo Dilma. Os primeiros 4 anos do governo do Fernando Henrique, foi eleito graças ao plano e logo em seguida ao seu lançamento, foi de apenas 824 mil empregos em mais de 4 anos. Após a implantação do Plano Real, durante mais de 6 anos, uma grande sequência de reformas estruturais e gestão pública foram implantadas para dar sustentação à estabilidade econômica, entre elas as privatizações, principalmente de bancos públicos, que eram deficitários, e toda aquela problemática sem controle de empréstimos, o PROER, criação de agentes reguladores dessas privatizações de telefonias, entre outras coisas, a lei de responsabilidade fiscal, a liquidação, venda da maioria dos bancos dos estados, a total renegociação das dívidas dos estados e municípios com critérios rigorosos e a maior abertura comercial com o exterior, entre outras. As coisas a princípio vinham aparentemente bem até o segundo semestre de 1998, quando começaram a degringolar. E no dia 13 de janeiro de 1999, o Plano Real, ao menos como havia sido originalmente concebido, acabou. Por quê? Porque as reservas internacionais que serviam para dar suporte à moeda foram se esvaindo com as crises que aconteceram no México e na Rússia. Aí, depois desse período, foi adotado o famoso tripé macroeconômico, como um câmbio flutuante, ou seja, não existia mais um câmbio como existia na época do Plano Real, que não poderia subir mais de 1,10, 1,20, R$1 o valor do dólar em relação ao real. Ele poderia ser mais baixo, mas não poderia ser maior. Aí foi implantadas as metas de inflação e o superávit primário do governo. Desde 1º de julho de 1994, quando o real começou a circular, até 31 de março de 2016, a moeda brasileira perdeu 81,41% do seu poder de compra, segundo o cálculo do Instituto Asaf. Por causa da desvalorização, uma nota de R$100 tem um poder de compra equivalente a R$ 18,59, isso em 2016. Se alguém tivesse deixado uma nota de R$100 guardada durante todo esse tempo, desde 1994 até hoje, até 2016, ela teria menos de 1/5 do valor original de 94.
A desvalorização da moeda ocorreu em virtude do quê? Da inflação acumulada nesses 22 anos, no caso até 2016, que foi oficial medida pelo IPCA de 437,79%. Apesar da desvalorização ao longo do tempo, segundo estudos, apesar da desvalorização ao longo do tempo, o real representou uma conquista importante no controle da inflação. Antes os preços subiam muito rápido e as pessoas não sabiam quanto o dinheiro delas valia. Hoje elas conseguem saber o valor, o que podem comprar com o dinheiro que têm. Para concluir, só para frisar, então o Plano Real começou a ser lançado em 1993, terminando com o seu lançamento em 1º de julho de 1994. Ele foi baseado em 3 etapas. A primeira etapa seriam aquelas 5 medidas de ajustes. A segunda etapa foi o lançamento da URV. E a terceira etapa foi o lançamento próprio da moeda. Esse trabalho foi produzido por mim, Adriano Alves da Silva, Thalita Mendes, Romualdo Michos, o Neto e André Serafim. Um abraço a todos.